Por que as pessoas grandes param de crescer? Não, você não entendeu errado. Por que as pessoas grandes param de crescer? É com essa pergunta que a gente vai iniciar o nosso devocional de hoje. Eu sei que aqui você já viu devocional motivador, já viu devocional de exortação, tem devocional reflexivo, aqui a gente tem devocional de todo tipo, mas uma coisa eu garanto a você, tem Deus em todos os devocionais. Então, que a paz do Senhor seja com você, seja muito bem-vindo a mais um devocional aqui no canal Cooperadores de Deus. Meus queridos e amados irmãos, olha, esse devocional tá incrível, ele tá reflexivo, foi assim que começou o meu dia de ontem. Ontem realmente eu fiquei com essa pergunta na cabeça. É uma pergunta que vem de criança. Eu inclusive estava lendo um livro e essa pergunta foi feita por uma criança e é uma daquelas perguntas que criança faz e tira o adulto do sério, né? Que o adulto fica realmente pensando e não encontra resposta, porque realmente não tem assim uma resposta objetiva para muitas perguntas que crianças nos fazem, né? Então, criança tem realmente um jeito muito peculiar de fazer determinadas perguntas tão inteligentes que deixam assim os adultos desconcertados. E eu volto a fazer essa pergunta para você. Por que as pessoas grandes param de crescer? Tá curioso? Nós vamos falar mais sobre isso. Lembrando que nós temos aqui o nosso caderno de oração. Queridos, não deixem de deixar aqui escrito no comentário o seu pedido de oração. Já tem muitos irmãos aí que estão fazendo seus pedidos de oração, mas o caderno é grande, cabe muitos pedidos. Não se preocupem, faça seu pedido. Se você não tem um pedido para fazer especial para você, faça por outros irmãos, mas não deixe de orar uns pelos outros, tá bom? Mas hoje, a parte que nós vamos trazer da palavra para fazermos essa reflexão encontra-se em Gênesis capítulo 6. Olha só o que é que diz Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Amados, a nossa reflexão vai trazer a resposta para a nossa pergunta inicial, tomando por base esse texto referência. Perceba, no início da criação, logo em Gênesis, no primeiro capítulo, nós vemos que o Senhor fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente sabe sim que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, ainda que tenhamos sido criados à imagem e semelhança do Senhor, desde o princípio nós tivemos uma limitação. Então, o Senhor nos deu livre-arbítrio, deu tudo, fizemos a imagem e semelhança dele, mas nós fomos criados ainda com uma única barreira. O Senhor disse assim: olha, Adão, você tem tudo aqui para você, tá certo? Beleza, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai poder comer, porque se dela você comer, do fruto você comer, você certamente morrerá. Então, naquele primeiro momento, ali nós já vimos o Senhor criando um limite para o homem. E ali o homem ainda assim ultrapassa esse limite e aí vem o pecado e a morte. Pois bem, então todos nós, ainda que tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, logo no princípio tivemos um limite. Irmão Daniel, mas o que é que isso tem a ver com o que você falou quando fez a pergunta, por que pessoas grandes param de crescer? Curioso, irmãos, como foi que veio essa pergunta? Porque num livro que eu estava lendo, lá mostrava uma criança muito alegre, animada, porque chegava para o pai, e sabe quando os pais fazem aquelas marquinhas, né? Mostrando o crescimento dos filhos? Então a criança estava ali muito feliz, né? Tava aquela marquinha de crescimento, passaram semanas e disse: papai, faz de novo a marquinha, quero ver quanto que eu cresci. Ali o pai foi fazer de novo e tinha crescido bem pouquinho, criança. Bem pouquinho que a criança tinha crescido. Mas ela ficou muito entusiasmada. Disse: papai, eu cresci. E aí veio aquela pergunta. Ela fez a pergunta para o pai: mas papai,
Por que as pessoas grandes param de crescer? E aí aquela pergunta ele colocou no livro e veio essa reflexão para mim. Então, essa pergunta você pode analisar de diversas formas. Pela forma física, pela forma biológica, bioquímica, dizer, é a questão de recursos naturais. Se a pessoa crescesse demais, quanto mais ela cresce, mais ela vai precisar de recursos, mais energia ela vai precisar, então ela vai precisar consumir mais alimentos. Isso vai faltar para outras pessoas. Vai ter aquelas respostas evasivas, né, que vai dar para uma criança. A pessoa pode não crescer para cima, mas vai crescer para os lados, né? Então vai ter essas respostas assim. Mas o fato, meus queridos, independente de como queira falar nesse contexto, a base é o limite que o Senhor impôs ao homem. Essa que é a base. Porque tanto faz você lembrar que ela vai estar limitado fisicamente no crescimento, como em termos de capacidade. Vai chegar um momento, não é que o cérebro humano vai chegar no limite porque a gente não consegue atingir o limite da capacidade do cérebro, não. Mas a nossa capacidade de tempo, tudo isso existe uma limitação que a base é bíblica. O Senhor colocou esse limite, por quê? Porque o homem sempre tentava ultrapassar. Então, logo no início o Senhor colocou ali a árvore. O homem tentou ultrapassar. Aí o Senhor viu que o homem está aqui, ele tinha essa perversidade dentro dele. Aí o Senhor limitou, a 120 anos. Mais à frente, a gente vai ver o homem querendo criar a Torre de Babel e ali o Senhor vai e confunde as línguas. Então o Senhor percebe que o homem, ele sempre tenta ultrapassar os limites, tentando o quê? Ser mais do que Deus. Por isso existe essa limitação. Então, por mais que o homem vá tentar explicar, seja pelo aspecto físico, seja pelo aspecto dinâmico, seja pelo aspecto biofísico, seja pelo que for, a base de tudo, a origem de tudo é essa. O Senhor colocou um limite para que o homem não queira ultrapassar e ser maior do que Deus. O homem tem isso dentro dele. Eu quero ultrapassar os limites, eu quero ser maior do que Deus. E aí o Senhor disse, não, meu querido, não é assim não. Eu fiz você a minha imagem e semelhança, mas você tem um limite. Nós temos um limite. O Senhor nos colocou esse limite. Então é por isso que as pessoas grandes param de crescer. E antes de encerrarmos, eu vou só entoar um hino de louvor a Deus bem rápido, tá certo? Para a gente não demorar nesse hino de louvor ao Senhor. E vai ser só o iniciozinho do hino número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Olha a Melzinha, ela apareceu. Ela deu o ar da graça antes de encerrarmos o devocional. Pede um like, pede um like. Pede um like. Pediu um like, queridos. Ô, glória. Aproveita, queridos irmãos, e dá um like aí, tá bom? Querido Deus, amado Pai, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais uma manhã na Tua presença. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui esta manhã. Te apresentamos agora neste momento, Senhor, este caderno de oração. Caderno esse, Senhor, que existem aqui petições dos Teus filhos e filhas, meu Pai. Pedidos de oração que apresentamos agora neste momento ao Senhor. O Senhor sabe cada pedido que aqui se encontra. E nós te pedimos, Senhor, neste momento, que possa analisar cada um, Senhor Deus, com a Tua bondade. E que possa, Senhor, conceder-lhe conforme a vontade do Teu coração, que os Teus filhos possam ser abençoados hoje. Aqui existem pedidos de libertação.
Aqui existem pedidos de cura, aqui existem pedidos de porta de emprego, aqui existem, Senhor, pedidos para todas as áreas, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que faça aqueles, Senhor Deus, conforme a tua vontade, onde sabe que vai trazer vitória para o teu povo. E aqueles, Senhor Deus, que ainda não te pediram, mas que vão te pedir hoje, Senhor, que possam sair daqui de posse de vitória, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Eu desejo demais que o Senhor te abençoe grandemente. Te convido a assistir a esse vídeo aqui, se você ainda não viu. E até o próximo devocional, se Deus quiser.